Pronto, tá gravando. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos, tá? Estou muito feliz, né, com todos que tenham voltado aqui. Nossa aula de novo, né? Vocês viram que eu sou um professor gente boa, né? Que eu liberei vocês segunda-feira das minhas aulas, né? Olha só que coisa legal. Então, eu deixei vocês ficarem em casa, né? Descansando, relaxando. Só porque é feriado. Ah, era feriado? Eu não sabia. Olha só, Cristina. Agora que você falou, tá bom, na próxima eu vou pensar direitinho. Mas, eu vou falar, segunda-feira, todo mundo tá empolgada, né? Eu não sabia que coincidiu com o feriado, né? Mas tá bom. É assim mesmo. Pessoal, mas estou muito feliz que todos tenham voltado aqui. Eu peço que aqueles colegas que não entraram no ambiente, alguns que faltaram, que vocês entrem em contato com eles, né? Avisa, tá tendo aula do professor, né, que vocês não podem faltar, tá? Como eu tinha dito, eu quero que todos que começaram aqui, nós vamos até o final. Não quero ninguém se perdendo no meio do caminho, tá bom? Ok, tudo bem, Ariane. Tá? Pessoal, então, vamos começar a falar nossa brincadeira aqui da nossa aula de hoje. Tá? Falar para vocês aqui que nós já estamos chegando na parte final da teoria, tá? Da inicial. Depois dessa teoria inicial, aí nós vamos começar, entre aspas, a parte prática. Tá? Mas antes da parte prática, nós teremos o quê? Um testezinho, tá? Que vai ser lá no nosso Moodle, né? Nossa Ava lá, nosso Ava, do nosso conteúdo inicial. Vai ser bem tranquilo, tá? E é claro, também vou tirar um dia com vocês aqui para nós corrigirmos os questionários, tá bom? Então vamos falando aqui então, vamos fazer uma breve recapitulação da nossa aula passada, tá? Nós começamos a falar um pouquinho, né? Bom, como eu estava dizendo aqui, na aula passada nós começamos a partir de questão de software, né? Então fizemos um breve apanhado aqui falando um pouquinho da classificação dos programas em relação à função, em relação, no caso, ao custo. Tá? Em relação à função, em relação ao nosso custo. Em relação à função, eu falei, né, que nós vimos, que foram três tipos, né? O primeiro, que é o gerente do computador. Quem lembra quem é o gerente do computador? Alguém pode me dar a luz aí? Qual é o tipo de programa que gerencia a sua máquina? Sistema operacional? Isso, perfeito. Alguém pode dar um exemplo de sistema operacional? Sem ser o Windows. Linux? Isso, Linux. Muito bem, o povo está afiado. Estou feliz por causa disso. Perfeito. Depois dos sistemas operacionais, temos aquele lá que serve para fazer texto, para fazer planilha, para fazer edição de áudio, de vídeo, né? Qual é a classificação desse tipo de programa? Software? Não. Tudo é software. Não? Até vírus é. Ah, só. Né? Então, se não é sistema operacional, só pode ser o Esqueci. que mesmo? Vamos lá, gente. Qual a classificação daquele programa onde ele faz tudo menos gerenciar sua máquina? Não. Aplicativos. Aplicativos, muito bem, Anderson. Pessoal, tudo são programas. Software é programa, tá? Então aqui vai ter incluído tudo, até o vírus de computador é software, tá? Bom, então nós temos aqui sistemas operacionais, os aplicativos e qual é o terceiro que nós temos? A função, aquele que é usado para criar outros produtos, criar outros softwares, outros programas, que vocês vão aprender, que eu falei sobre isso.
programação de linguagem? Isso, linguagem de programação. Então, temos sistemas operacionais, aplicativos e linguagem de programação. Então, a classificação dos programas em relação à sua função. Agora, depois desse aí, nós começamos a ver o quê? Começamos a ver os outros programas, né? Começamos... Tá. Pessoal, se alguém tiver com áudio, dá só deixar um pouquinho desligado, tá? Aí depois a gente conversa mais. Pessoal, depois disso aí, o que nós vimos? Começamos a ver a classificação dos programas de computadores em relação à sua licença. Tá? Então, em relação ao que tipo de programa ele é. Tá? Se ele é pago, se não é pago. Se for pago, o que eu posso fazer com ele? Tá? Então, nós começamos a ver na classificação dos programas em relação ao custo. O primeiro foi freeware, que é aquele programa que é de grátis, né? Você não paga nada por ele. Baixa ele à vontade, usa ele à vontade, tá? E pode distribuir, ele é gratuito, tá? Então é um programa muito bom e funciona. Mas o exemplo que nós temos aqui é o Google Chrome. Depois do software freeware, vimos o shareware e o proprietário comercial. O share é aquele que você pega, traz da loja, começa a usar um programa com todas as funções, né, liberadas perfeitamente, aí depois de um tempo começam a travar, né, bloquear as funções. Aí se vocês querem utilizar o programa ainda, tem que pagar por ele. Aí quando paga por ele, ele se torna um proprietário comercial. Depois do proprietário comercial, nós começamos a ver também outros, o DMTrial, né, que eu até dei um exemplo boa lá da cocada, né? Geralmente são questão de jogos, e o trial, que é um pedacinho de jogo geralmente, e vimos o beta também. O beta é aquele programa que está ainda em desenvolvimento, não está pronto ainda. Tá? Então quando ele estiver pronto, aí ele vai deixar de se tornar a versão beta e vai ser uma versão qualquer outra. Se eu não me engano, nós paramos em hardware. Tá? Hardware, aquele hardware ali, tá? Aquele programa é um programa muito chato, muito enjoado. Como assim? Vou dar um exemplo bem simples aqui, bem fácil. Vamos imaginar que vocês vão para o cinema assistir um filme. Está lá assistindo um filme, vamos imaginar que um Guerra nas Estrelas, um Vingadores da Vida aí, e de repente começa a passar uma propaganda bem enorme, bem no meio da tela. Aí, nessa propaganda lá está escrito: para continuar assistindo o filme, pague o dobro pelo ingresso, para tirar essa propaganda da tela. Então, o que acontece? Que, entre aspas, o programa ele é de graça, tá? Ele é de graça, enquanto tem uma propaganda chata e enjoada que vai atrapalhar vocês. É horrível. Então, esse hardware é um programa, entre aspas, gratuito, só que vai ter alguma coisa que vai te atrapalhar. Vou dar um outro exemplo aqui. Imagine que vocês têm o Word, que está fazendo o ofício. Aí quando vai imprimir, sai lá na impressão o seu documento escrito, né, impresso, e juntamente com ele um bocado de marca d'água da Microsoft. Para tirar essa marca d'água, compre, adquire, né, a licença. Então isso aqui é chamado de hardware. Pessoal, não confunda esse hardware aqui com a questão do vírus, tá? Um tipo de vírus que é hardware, que eles utilizam. Depois desse hardware, nós temos software livre ou open source. O que é isso, professor? Software livre ou open source? O software livre ou open source é aquele programa parecido com freeware. Você baixa de graça, você usa de graça esse programa, ele funciona perfeitamente, vocês vão distribuir essas cópias para os seus colegas e vocês podem fazer uma outra coisa também com ele. Vocês poderão modificar, alterar as configurações e características desse software.
O melhor exemplo que tem aqui para esse tipo de programa é o Linux. O Linux, nós temos N versões do Linux, tá? Porque o Linux, ele é um software, além dele ser um sistema operacional em relação à função, ele é um software livre em relação ao custo. Você baixa de graça, utiliza ele, pode fazer modificações, tá? Pode fazer modificações e pode distribuir. Tá? E temos também o LibreOffice, que é outro software livre também, open source, não sei se alguém conhece, mas ele é o concorrente do pacote Office da Microsoft, muito bom também. Tá? Então esses são bem interessantes. A única coisa que não pode fazer com ele é vender, viu? Por causa da licença dele. Depois do software livre ou open source, nós temos o software livre comercial. Tá? O software livre comercial, ele é assim, ele tem todas as características do software livre, do open source. Só que além de você poder baixar ele, alterar as características dele, modificar ele, brincar com ele, tá? Fazer cópias, distribuir para os colegas, você também pode vendê-lo. Olha que legal. Você pode baixar ele, pode fazer cópias, pode distribuir, pode modificar e pode vender também. É claro, você vai vender quando estiver fazendo algum acordo com alguém. Tá? Eu vou dar um bom exemplo aqui desse tipo de software, que é o Linux, sistema operacional, que ele é o tal do Red Hat Enterprise, que é um sistema operacional Linux, foi modificado para funcionar em servidores web. Como assim, professor? Imagine que vocês estão criando um site. Vocês estão criando um site qualquer, uma plataforma, uma rede social, e vocês precisam hospedar em algum servidor, em alguma máquina. Essas máquinas têm que ter um sistema operacional rodando. Tá? Pode ser plataforma Microsoft ou, no caso, Linux. E se você contrata o serviço de alguma empresa, essa empresa ela pode te oferecer tanto Microsoft quanto Linux. Aí você pega seu site e vai hospedar no servidor que está rodando. Né? Um sistema operacional desse tipo para plataformas, né, hospedar sites. Então, existem várias empresas, né, tem N empresas, né, Local Web, né, Hotel da Web, né, que utilizam muito isso aí. Então, você está pagando um serviço, né? É claro, o software vai de graça, mas vocês pagam pelo serviço. Tá? Software livre. Pessoal, tudo bem aqui, gente? Todo mundo entendeu o que eu falei? Estão compreendendo? Está bem explicado? Tá? Então, beleza. Então, freeware, né? Uh, share, proprietário comercial, TM trial, tá? Beta, adware, software livre, open source, software livre comercial, tá? Essas são as licenças, tá? Dos programas que nós podemos fazer com cada tipo de programa. Então observe que os programas, eles, além de ter as funções, eles têm as licenças, que é o que nós podemos fazer com ele. Tá? São licenças, todas elas registradas. Tá? Agora, falar com vocês aqui uma outra coisa legal, outra coisa interessante. Tá? Vamos pensar o seguinte aqui, turma. Eu falei primeiro dos programas, tá? Da classificação deles, de todos eles. Agora eu vou falar de uma outra coisa interessante. Tá? Então, além das classificações em relação à função e em relação à licença, eu vou contar uma história aqui, um exemplo. Vamos imaginar aqui que a Lili ela pediu para eu enviar um arquivo para ela. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou... Tá. Ela pediu, eu só vou colocar mais um trem aqui. Aqui. Eu só vou compartilhar uma outra tela aqui que eu vou escrever um pouquinho, tá? Pronto. Vou aumentar o zoom aqui. Aí vocês vão entender melhor. Tá? Deixa eu ver aqui.
Pessoal, tá todo mundo vendo a tela do Word aí? Ah, beleza. Tá aparecendo para mim não, professor. Não tá aparecendo? Não. Eu vou parar e carregar um pouquinho aqui. Deixa eu parar. E vou carregar novamente aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aí você me fala aí, ó. Aqui tá carregando aqui. Às vezes pode ser conexão. Tá? Turma, então olha só. Eu vou usar aqui que eu quero escrever, eu quero contextualizar algumas informações para ajudar vocês a entenderem a situação. Tá? Primeira coisa, vamos imaginar que a Lili pediu para mandar a apostila para ela. Nessa apostila, aí eu falei, não, tudo bem, Lili, vou mandar para você. Tá? Aí eu mando o arquivo para ela, eu vou mandar um arquivo que se chama ap, vou colocar tudo maiúsculo aqui, ponto, .ra. Peguei esse arquivo aqui, tá? Eu vou até aumentar isso aqui mais, que vai facilitar o entendimento. Tá? Então eu peguei esse arquivo aqui e mandei para a Lili. A Lili pegou esse arquivo e ela, de posse desse arquivo, o que ela começou a fazer? Ela pegou, tentou abrir o arquivo, aí não conseguiu. Não consegui. Pessoal, o arquivo está corrompido, você pode mandar novamente? Aí eu vou e envio. O mesmo arquivo, ap.ra. Ela recebeu o arquivo. Aí, como ela recebeu o arquivo de novo, ela vai tentar abrir o arquivo e não consegue. Aí ela fala assim, professor, eu não consegui de novo, acho que está corrompido. Aí eu vou perguntar, Lili, por acaso você extraiu o arquivo? Aí ela, como assim, professor? Se extraiu? Não entendi. Não entendi, professor. Pessoal, o que eu quero dizer com essa historinha aqui? É o seguinte, tá? Todos os programas, eles têm o seu próprio arquivo. Tem uns arquivos que pertencem a determinados programas. Tá? Então, quando você receber um arquivo, você tem que saber que tipo de arquivo ele é e qual programa você precisa para acessar ele, para poder utilizar. Tá? Parece besteira, mas eu conheço N pessoas, já vi muitos erros de pessoas que tá lá sofrendo, né, tentando resolver um problema, aí esquece desses conceitos básicos. Eu vou contar, tem casos que eu já vi pessoas, vai fazer um seminário. Aí na casa dela, baixa um vídeo do YouTube, baixou um vídeo do YouTube, aí pega, pensa que passou até o vídeo pro pendrive, leva para a escola, está tentando passar, aí verifica o seguinte, que não está conseguindo passar o vídeo no computador, aí fica desesperado, né, pensando que o arquivo está corrompido, aí quando vai verificar é que o computador não tem um programa que passa o vídeo. Ou a pessoa vai pegar o arquivo, vai salvar no pendrive, em vez de salvar o arquivo no pendrive, vai salvar uma outra coisa e leva para a escola e também não está funcionando. Tem o programa instalado, mas não tem um arquivo. Tá? Pessoal, isso que eu estou falando se refere ao tipo de arquivo. Como é que eu sei que é tipo de arquivo? Aqui eu tenho uma coisa bem interessante, ó, ap.rar. Essas 3 ou 4 letrinhas aqui, tá, são chamadas extensões de arquivos. Tá? Isso está falando que é a identidade do próprio arquivo. Que tipo de arquivo ele é. Então, olha que interessante de forma lógica nós vamos pensar. Então, se você analisar que tipo de arquivo ele é, então você só buscar o programa específico para poder abrir e utilizar aquele arquivo. Tá? Porque se você está com um arquivo, vai tentar abrir com outro aplicativo, não vai conseguir. Ou, se conseguir, vai corromper todo o arquivo. Tá? Então, em cima dessa ideia, o que acontece? Eu vou pegar esse arquivo aqui e vou fazer embaixo aqui. Esse arquivo antes, ele se chamava ap.doc. Tá? ap.doc. Tá? Que eu usei, ó, eu escrevi no Word para funcionar, né? Esse arquivo aqui. Esse arquivo,
como eu salvei no Word, ele era muito grande, só que ele não cabia no e-mail. O que eu fiz com esse arquivo aqui? Eu utilizei um programa, tá? Eu utilizei um programa para transformar e reduzir o tamanho desse arquivo. Tá? Então aqui eu utilizei um programa chamado de WinRAR. Tá? Então, deixa eu reduzir mais o tamanho aqui. Facilitar aqui. Então, aqui. Então, peguei o Word. No Word eu escrevi e salvei meu arquivo, que é a apostila. ap.doc, que o doc é o arquivo que pertence ao Word. Só que como o arquivo era muito grande, eu peguei esse arquivo e usei esse programa aqui chamado de WinRAR. O WinRAR pegou esse arquivo aqui, tá? E gerou um novo arquivo, que foi o quê? O ap.rar, que é um arquivo, tá? Compactado, comprimido. Dificuldade. Aí esse arquivo aqui, o que eu fiz? Eu enviei para ela, para ler. Aí quando ela recebeu esse arquivo, o que ela fez? Ela utilizou esse programa, o WinRAR. Aí esse WinRAR pegou esse arquivo que ela recebeu, aí pegou, extraiu, descompactou, aí gerou quem? Um novo arquivo, que é o ap.doc. Aí com ela de posse do arquivo ap.doc, ela usa qual aplicativo para abrir esse arquivo? O Word. Para muitos é coisa chata, simples, né? Demais. Tá? Mas isso aqui para o Word já é bem conhecido. Deixa eu minimizar aqui. Tá? Então, mostrando que cada tipo de arquivo existe um programa específico. Aquelas 3 ou 4 letrinhas depois do ponto são as extensões. Então, quando vocês salvam um arquivo no Word, a Word fala assim, ó, Clóvis, do ponto para o lado esquerdo, você dá o nome que você quiser. Agora, do ponto para o lado direito, eu defino o nome do arquivo, que é meu. Tá? Isso vai facilitar com que a gente consiga compreender, tá? E criar soluções. Vamos imaginar que daqui a um ano, 2 anos, surgem novos tipos de arquivo, porque vai surgir novos tipos de arquivo, mas você não sabe que tipo de arquivo ele é, mas vocês sabem como buscar e pesquisar que tipo de arquivo. Ah, surgiu um arquivo com extensão XYZ. Vou pesquisar lá que tipo de arquivo é na internet. Qual aplicativo eu uso para abrir o arquivo de XYZ? Pessoal, tudo bem aqui? Ah, professor, preciso saber de todos os arquivos para poder utilizar? Não. Não precisamos saber de todas as extensões de arquivo. Mas nós devemos conhecer as extensões mais utilizadas. Então aqui eu vou fazer colocar uma escritazinha aqui de forma lógica para a gente entender. Um exemplo aqui. Arquivos. Tá? Apenas quando eu vou colocar o ponto, vou me referir ao tipo de arquivo. Arquivo.doc. Esse aqui é um tipo de arquivo. Tá? Do ponto para o lado esquerdo, eu não vou deixar, vai ficar em branco, porque é um nome qualquer que vocês vão dar para o seu arquivo. Temos arquivo.doc, temos arquivo.docx, arquivos.txt, arquivos.rtf, tá? Tem mais. O pessoal me deu branco aqui, mas tudo bem. Tá? Olha só que interessante. Tem um arquivo.doc, docx, .txt, rtf. Aí você recebeu o arquivo, olhou para esse tipo de extensão. Ah, que tipo de arquivo ele é? São documentos. Olha que legal. São documentos. Então, eu recebi esses arquivos com essas extensões. Doc, docx, txt, rtf. São documentos. Tá? Agora, se eu ver a extensão, eu identifiquei que tipo de arquivo ele é, eu só preciso saber que tipo de aplicativo eu preciso utilizar para poder abrir esses arquivos.
Então, o programa mais conhecido qual é? O Word. O Word é mais conhecido. Temos também um genérico, Writer. Tem outros também. Esse Writer aqui é um editor de texto do pacote LibreOffice. Tá? Então, turma, olha que interessante. Né? Recebemos o PDF, ele é um outro tipo de arquivo. As versões mais novas de Word, abre o arquivo, mas primeiro faz uma conversão. Então, no caso, recebeu o tipo de arquivo, doc, docx, txt, tá? RTF, opa, identifiquei, beleza. É arquivo de documento. Qual programa eu uso para poder abrir? Utilizo para abrir o editor de texto, no caso o Word, o Writer. Também pode utilizar o WordPad, né? WordPad. Esse aqui, né? Não é o bloco de notas. Bom, turma, continuando. Agora você recebeu que tipo de extensões? Extensões, ponto, XLS, tá? Ponto, XLSX, tá? Que tipo de arquivo ele é? São planilhas eletrônicas. Olha que legal. Que tipo de programa eu utilizo para poder abrir, né, esses tipos de arquivo aqui, XLS e XLSX? São os aplicativos, o mais conhecido é o Excel. E temos aqui o genérico, Calc. Olha que interessante. Então, temos aqui os arquivos que são planilhas eletrônicas. Para poder abrir uma planilha, eu utilizo o Excel, onde eu vou fazer minhas continhas, vou gerar gráfico, tá? Eu vou trabalhar a manipulação das minhas planilhas. Então, eu identifiquei, né? E a partir disso aí vai ficar fácil. Primeira coisa, utilizar. Segundo, se está com um computador, você vai verificar se tem ou não o arquivo, o programa que vai funcionar. Pessoal, continuando. De texto, a planilha, temos o outro, a extensão ponto ppt, né, ou ponto pptx. Que tipo de arquivo é esses aqui? São as apresentações ou slides. Olha que legal. Então, eu recebi um arquivo, identificou que ele é um arquivo ppt ou pptx. Então, identificou que são apresentações, são os slides que vocês fazem para fazer um seminário. Qual é o programa mais famoso que eu utilizo para poder abrir esse arquivo? O PowerPoint. Tem genérico? Tem. O Impress. Tá? Então, temos aqui o PPT, PPTX. Que tipo de arquivo é? Apresentações, slides. Tá? Qual programa eu utilizo para poder abri-lo? Né? Utilizar PowerPoint e o Impress. Pessoal, está bem explicado aí? Está tudo bem aqui, gente? Podemos continuar? Tá. Tá. Qualquer coisa, alguém que tiver alguma dúvida, pergunte, tá? Pessoal, continuando. Então, vimos aqui doc, do Word, do Excel, do PowerPoint. Agora, nós temos aqui também outro tipo de arquivo, que é o ponto PDF. Tá? Ponto PDF. Esse aqui também é um documento eletrônico. Documento eletrônico. Tá? Vocês vão encontrar esse tipo de arquivo muito em edital de concurso público. Tá? Então, ponto PDF, documento eletrônico. Que tipo de aplicativo eu vou usar para abrir esse arquivo PDF? Os leitores, né, / editor. Editor de PDF. O mais conhecido é o Adobe Acrobat Reader. Tá? Esse é um. Tem um outro, esse aí Adobe eu achei muito pesado para mim. Então eu utilizo esse aqui, ó, Foxit. Eu acho muito bom ele, tá? Muito leve, muito rápido.
E o melhor de tudo, é de grátis, não pago nada por ele. Tá? Então, esse é o meu PDF. Tá? Pessoal, depois desses aqui, do leitor de PDF, temos outros tipos de arquivo. Eu tenho aqui o arquivo com extensão .mp4, tá? .mpg, .avi, .mkv, .swf, acho que é fl, fla, tem mais aqui, 3gp, mp4, avi, mkv, tá bom. Você quer mais comemorar para as partes lógicas? Turma, então olha só, vocês receberam arquivos com extensão .mp4, .mpg, .avi, .mkv, .swf, .fla, .3gp. Pessoal, que tipo de arquivo é esse aqui mesmo? Isso aqui é fácil. São arquivos de vídeo. Perfeito. Então, vídeo. Tá? Pessoal, para nós abrirmos, tá, esses tipos de arquivos, tá, nós utilizamos uns programas chamados de codecs. Não sei se já ouviram falar. Né? Alguém conhecia a palavra codecs? Então você tem um arquivo de vídeo, precisa assistir ele, usar ele para assistir. Então você precisa de um codecs, que é um programa usado para abrir arquivos de vídeo. Tá? Aí esses codecs, nós temos aqui várias marcas, né? Vários modelos. Assim como nós vimos os lá do Word, do Writer. Aí dentro desses codecs, nós temos vários. Real Player, né? Media Player. Tem um que é muito bom, que é o VLC. Eu tenho um KM Player. Tá? E por aí vai. Tá? Então vimos arquivos, extensões, tipo de vídeo, preciso de codecs, codecs eu tenho vários aplicativos que eu utilizo, baixo e utilizo. Mesma coisa para esse tipo de arquivo que nós temos aqui, MP3, MIDI. Tem outros que eu não lembro agora, tem... nossa, eu esqueci daí, é 4, acho que é 4AV, uma coisa assim, não lembro agora. Pessoal, esse tipo de arquivo qual é? De áudio, né? Áudio. Pessoal, qual é o programa que eu uso para poder abrir esses arquivos de áudio? Uso mesmo o codecs. Tá? Então, o codec vai abrir tanto vídeo quanto áudio. Tá? Pessoal, continuando. Além desses arquivos aqui, pessoal, WMA tem esse também. Pessoal, tá rápido ou tá tranquilo? M4, isso, muito bem, Daniel, é isso mesmo. Era esse aí, que é daí. Tá rápido, tá tranquilo, né? Então, beleza. Temos outro tipo de arquivo, que é bem interessante. Arquivo HTML. Alguém conhece esse tipo de arquivo HTML? Eu conheço. Qual é, Lili? O HTML? Assim, eu conheço o HTML. O arquivo, né, que você está perguntando? Esse é o arquivo. Não, o arquivo não. Só o programa HTML mesmo. HTML é a linguagem que utiliza, né? Isso. Perfeito. HTML são
todas as páginas web, sites. Tá? Então, todos os sites que vocês estão acessando, né, estão no formato HTML. Todos. Tá? Para vocês poderem abrir esse tipo de arquivo HTML, vocês vão precisar de quem? Dos browsers. Tá? Os browsers também são mais conhecidos como navegadores. Tá? Então, aqui no HTML, todas as páginas de internet, todas, e nós precisamos de quem? De browsers ou navegadores, que é a mesma pessoa. Tá? Quais tipos nós temos? Quais são os modelos? Né? Nós temos quem? O Google Chrome, Mozilla. Google, tá? Mozilla, Firefox, né? Temos o Edge da Microsoft, temos Opera, Safari, tá? Netscape, acho que eu escrevi errado aqui. Cara, não lembro agora. Não. Netscape, tá? Então aqui nós temos o, graças a Deus, aposentado, finado, Internet Explorer, e por aí vai. Tá? Então, olha que interessante. Arquivo HTML. São todas as páginas de internet, as páginas web. Vocês vão acessar eles através de quem? De um browser ou de um navegador. Em concurso público, geralmente eles gostam de colocar browser. Só para dificultar a vida do povo. Aí você baixa o quê? Algum modelo, algum tipo, né? Como o Google Chrome, né? Como o Mozilla Firefox, né? O Microsoft Edge. Então, são todos esses aí que utilizam para acessar. Pessoal, esses aqui é o arquivo HTML. Temos também arquivos ISO. ISO. Tá? Esse arquivo ISO aqui, eu vou falar o seguinte, vocês vão enjoar de utilizar arquivo ISO. Tá? O que é um arquivo ISO? Um arquivo ISO, geralmente a gente chama de imagens de cópias de aplicações. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um bocado de imagem ISO aqui do sistema operacional Windows no meu computador. É uma forma de você guardar um aplicativo, tá, no seu computador. Então, esse ISO aqui é uma imagem, né, de arquivo, no caso aplicativo. De aplicativo. Aí a pessoa pega esse ISO aqui, que está gravado no seu computador, e alguns chamam até de queimar mídia, né? Você pega lá, no caso quem tem um CD, DVD, alguns estão utilizando agora mais o pendrive, que até fica mais fácil, e vai queimar a mídia, né? Vai gravar essa imagem ISO no CD, aí depois que fazer essa gravação, você vai pegar esse CD, vai colocar no computador e vai instalar um programa. Ou sistema operacional, ou aplicativo, ou jogo, o que for. Tá? Professor, tem muita gente utilizando agora só pendrive. Ótimo. Nós estamos aqui em Brasília, mas você vai pegar um cliente pobrezinho, né? E você está com problema de drive, qualquer coisa lá, ou as portas de USB não estão prestando. Aí você tem que se virar nos 30, que o cara vai te pagar e ele quer resultado. Tá? Temos também aqui, tipo de arquivo, arquivos .rar, como eu tinha falado antes, e .zip. Temos outros arquivos. Que tipo de arquivo é? É aquele arquivo que ele foi compactado, ou como muitos falam, zipado. Tá? Zipado. Que programas nós usamos? Geralmente eu utilizo
o WinRAR, tem também o WinZip, tem o tal de SetZip, tá? Esses aplicativos, que eles vão pegar esse arquivo e vão extrair, né, esse arquivo. Então, arquivos .rar e .zip são arquivos compactados. Então, vamos imaginar que vocês têm um bocado de programa de computador, que vocês são bons, e vocês querem guardar. A melhor forma de guardar esses arquivos é você zipar ele, porque vai preservar os arquivos, evitar que algum arquivo se corrompa. É outro tipo de arquivo também, né? Então, é muito tranquilo nessa parte. Eu não estou esquecendo alguma coisa aqui? Ah, sim, lembrei. Arquivos de extensões .jpg ou JPEG é a mesma pessoa. .png, tá? .ico, tá? .bmp, bmp, tá? Pessoal, que tipo de arquivo é esse? Um arquivo de imagens. Então, arquivos de imagens, JPG, PNG, ICO, tá? BMP, nem coloquei errado aqui, né? BMP são arquivos de imagem, tá? Que tipo de aplicativo nós usamos para abrir esses arquivos? Os editores de imagem. Aí nós temos o praticamente aposentado, o Paint. Quem nunca mexeu com Paint, né? Temos aqui o primo rico do Paint, Photoshop. Tem um que eu gosto muito, que tem na minha máquina, GIMP. Tá? Temos Photoscape e por aí vai. Tá? Então são programas aqui, tá? Todos eles relacionados à questão das imagens. O JPG e o JPEG é a mesma pessoa, tá? Todos os programas eles aceitam normalmente. Então, assim, é algo que você não precisa se preocupar. Você só vai se preocupar no tipo de arquivo assim quando for criar, quando você estiver fazendo algum site e verificar que motor ele utiliza. Tá? Então, geralmente, o Internet Explorer é o navegador mais problemático que eu tinha na minha vida para fazer site. Mas, enquanto o restante, tá bem tranquilo. Então, assim, tanto JPG como JPEG, como diz no popular, é tranquilo. Pessoal, eu vou voltar aqui. Agora, só uma coisinha aqui, turma. Certo. Então, vimos isso aqui. Deixa eu ver se não estou esquecendo nada aqui, a questão do software. Tá? Aplicação, nível de programação. Ok. Baixo nível. Classificação do software. Se tem algum tipo de extensão que eu não esqueci de falar para vocês. Programas aplicativos, já passou. As extensões, vamos ver, AVI, AGI, BAC, CONDAT, DLL. Ok também. Doc, EPS, FLAG, HTML, ECO, Max, vimos também. MP3, MPG, móvel, ok. PDF, PHP não vou nem falar. .rar. RTF, SWFT. Ok. Turma, então olhem só. Em relação aqui ao nosso conteúdo de software, nós fizemos essa parte dos programas de computador.
Então, o que eu mostrei para vocês até agora? Em questão de software, tá? Vimos a primeira história dos computadores, depois vimos hardware, e da aula passada com essa agora aqui, nós estamos finalizando a questão dos programas de computadores, software. Todos os programas são software, até o vírus é software. Nós vimos a classificação deles em relação à sua função e ao seu custo. Em relação à função, sistema operacional, aplicativo, linguagem de programação. Em relação ao custo, né, que é a licença, nós vimos vários, né, pelo freeware, o share, o proprietário, o demo, trial, o beta, o adware, software livre, open source, software livre comercial. Depois dessa parte vimos também tipo extensões de arquivos. Nas extensões de arquivo nós vimos que precisamos identificar que tipo de arquivo ele é, né? Viu a extensão, pela extensão identificou que tipo de arquivo ele é, e através do tipo de arquivo sabemos qual é o programa que nós usamos para abrir o programa. Pessoal, se vocês seguirem essa parte lógica bem simplesinha, pode ser qualquer tipo de máquina, qualquer tipo de sistema operacional, tá? Todos eles têm as mesmas características. Quando vocês forem formatar um computador, já sabe que vai usar um sistema operacional. E vai depender da máquina, do tipo de sistema operacional, mas você sabe que todos os sistemas operacionais têm as mesmas características e fazem a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa, tanto o Android, que é para celular, ele faz a mesma coisa que o Windows. Tá? Então todos eles fazem isso. Tá? Turma, agora sim, em relação aos programas de computador. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Alguma colocação? Então, qualquer coisa, pessoal, é bom de compartilhar, tá? Assim, que vocês precisarem, perguntem agora, sim. Tá? É muito legal, muito interessante. Tá? Pessoal, alguém? Podemos continuar a brincadeira? Então, tá bom. Então, vimos história dos computadores, hardware, software. Não, beleza. Tá? Agora, eu vou falar com uma outra coisa com vocês. Eu vou começar a introdução de outra coisa bem legal. Que eu vou falar do quarto e último conteúdo da nossa apostila. Tá? Esse quarto e último eu vou colocar até no nosso portal amanhã. Pessoal, a quarta e última apostila, ela vai falar sobre redes de computador, tá? É só aqui. Tá? Então, o quarto e último conteúdo, nós vamos falar sobre redes de computadores. Tá? Esse nosso quarto conteúdo da apostila, da parte teórica para a gente finalizar e depois ficar só na parte prática. Turma, vamos pensar o seguinte aqui. Né? No início das aulas, quando eu tinha falado exemplos, é que a informática ela é uma ciência que estuda os meios de armazenamento, processamento e transmissão. Dentro desse conceito que a gente estava conversando no início das aulas, eu falei que a informática estuda os meios de armazenamento, onde guardamos informações. Aí falamos aqui do pendrive, falamos do HD, falamos do CD. Aí teve algumas pessoas que comentaram, nuvem. Né? Aí eu falo assim, não, nuvem não é, tá? Nuvem não é dispositivo de armazenamento. Tá? Não é uma memória de massa. Aí eu até fiz uma ilustração. Por exemplo, você vai pegar um arquivo, você vai salvar na nuvem. O que é a nuvem? A nuvem é um computador qualquer, onde nós salvamos um arquivo que vai estar em qualquer lugar do mundo. Esse é o pensamento. Por quê? A nuvem, tá? Eu posso falar o seguinte aqui, que a nuvem, internet, rede mundial de computadores, nuvem, internet, rede mundial de computadores,
Ah, esqueci mais alguma coisa. Tá bom, depois eu lembro. Tá? Então, vejam bem. Se vocês falarem nuvem, se falarem internet, e falar rede mundial de computadores, vocês estão falando da mesma pessoa. Tá? Então, internet, rede mundial de computadores e nuvem é a mesma pessoa. Tá? Ah, sim, tem outro, não lembrei o nome agora. E ou uma rede WAN. É isso que eu estava tentando lembrar. Então, a mesma pessoa, ela tem 4 nomes: nuvem, internet, rede mundial de computadores e WAN. A mesma pessoa. Não entendi, Cleilton. Né? Olha só, o que eu estou falando aqui no caso de internet, nuvem, rede mundial dos computadores, eu estou me referindo agora à estrutura física geral das máquinas ligadas. Onde nós guardamos as informações são nas memórias das máquinas, que no caso a memória de massa, aquela que nós vimos, que é o HD, que é o CD, né, o DVD. É claro, nos casos dos supercomputadores, então nós temos algo, memórias maiores. Tá? Pessoal, então, olha só, eu só ia mostrando aqui. Então nós temos essa parte. Agora, vou fazer a seguinte pergunta. Vocês podem falar, eu sei que vocês nunca foram, mas talvez um dia vocês tenham ido, né, em alguma lan house. Alguém foi a alguma lan house na vida? Sim, eu já fui. Eu perdi as contas, né? Principalmente na época de faculdade. Na época de faculdade é o que mais ia, que eu, primeira coisa, eu não tinha nem acesso à internet e nem computador em casa. Turma, pergunta para vocês aqui. Vocês, quem tem internet em casa? Só pode escrever eu, né? Ariane, isso. Beleza. Pessoal, o que eu vou falar para vocês aqui? Primeira coisa, vocês não têm internet em casa, viu, gente? Tá? Ninguém tem internet em casa, não. Tá bom? O que vocês têm? Vocês têm acesso à internet. Olha a forma de pensar. Mudou. Então ninguém tem internet aqui, tá? Primeira coisa, porque a internet não tem dono. Então todos nós temos acesso, conexão com a internet. Tá? Essa é a primeira coisa. Mas em cima dessa ideia aqui e da Lan House, tá? Pessoal, Lan House, ele é um nome comercial, tá? Se eu não me engano, surgiu na Coreia do Sul. Aí teve umas pessoas que foram lá, conheceram a ideia da Lan House, trouxeram para o Brasil e ficaram podres de rico. Né? Eu conheci um cara que tinha, não sei se tem ainda, mas tinha uma Lan House lá no Pátio Brasil, 95, 96, o cara cobrava R$ 5 a hora. O cara ficou podre de rico. Ganhou muita grana. Naquela época, 95, né, tem o quê? 95, 96. Rapaz, tem mais de 20 anos. Então vocês imaginam R$ 5 naquela época. Porque hoje já é dinheiro, imagina naquela época. Então Lan House é um nome comercial. Então Lan House, tá? Lan House. Pessoal, primeira coisa, Lan House é um nome comercial. Então eu vou pegar isso aqui, ó, o house, tá? E eu vou apagar, tá? Por quê? Lan House é casa de uma rede, né? Agora esse Lan House aqui, ele é uma rede de computador. Olha que legal. Ele é uma rede de computador. Então todos nós já fomos, né, utilizamos Lan House. Mas da forma básica nós utilizamos quem? As redes de computadores. Então essa é a rede de computador. Agora olha que interessante, que legal. Então vendo esse L aqui, a letra L, eu vou até aumentar o tamanho daqui, da letra L. Tá? Esse L aqui
Isso aqui é uma sigla, ó. LAN é uma sigla. Tá? Esse L quer dizer que é uma rede de computador local. Olha que legal. E outra coisa, vocês vão ter aula de redes, viu, gente? Não tem como fugir. Vão identificar questão de protocolos, de camadas, cripar cabo, configurar rede, vai ligar, vai montar uma rede, tá? Colocar impressora em rede local. Tá? Então aqui nós temos, tá? Uma rede local, LAN, rede de computador local. Aí eu vou tirar o computador. Tem uma rede local. O LAN aqui significa Local Area Network, que é uma rede de local, né, de trabalho local. Tá? Então, isso é uma LAN. Então, são vários computadores, todos eles conectados com fios ou via rádio, em um espaço pequeno, geralmente uma sala. Isso é uma LAN, tá? LAN house. Tá? Agora, vamos pegar essa LAN e vamos injetar bastante fermento nela. Bastante fermento, né? Hormônio de crescimento. Aí essa lã ela vai crescendo, 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 crescendo. Quando ela ficar bem grandona, do tamanho da Terra, aí nós vamos chamá-la de internet. Estão vendo que eu estou mostrando, né? Que nós temos a LAN, que é uma rede local, e além dela, estou mostrando a internet, para entender que a internet, em relação à LAN, entre aspas, é a mesma coisa. É uma rede de computador. Só que um abrange países, né, e continentes, o mundo todo, que é a nossa internet, e outro se resume a um espaço local. Tá? LAN local. Tá? Então, em cima desse pensamento, estou falando de rede de computadores, aí eu vou entrar lá na questão da classificação dos computadores. Agora, olha que legal. As redes de computadores, elas também são divididas e são classificadas, tá, em duas categorias. As redes de computadores, elas são classificadas em relação ao seu tamanho e em relação à sua topologia, ao seu formato. Tá? Então, eu dei dois exemplos para vocês aqui da classificação das redes de computadores em relação ao seu tamanho, que é uma rede local do tamanho do espaço e a outra que é a internet do tamanho da Terra. Tá? Em cima dessa visão em relação ao tamanho, eu vou falar um pouquinho, antes de eu continuar... Não, eu vou continuar isso aqui. Então, mostrando aqui que nós temos o quê? LAN é uma rede local. Tá? Também nós temos uma rede local chamada de LAN. Só que essa rede local chamada de LAN tem um W na frente. Tá? Que é uma rede local. Ainda aqui escrevi errado, né? Uma rede local. Qual é a diferença dessa rede local de cima para de baixo? É que essa LAN aqui é uma rede local com fio. Aquele cabo azul de rede que vocês usam para conectar no computador atrás, para ligar lá no modem. Então, uma LAN é uma rede local cabeada. Já no caso, um WLAN é uma rede local sem fio ou via rádio. Então, nós temos uma LAN e temos uma WLAN. Tá? Então, aqui é uma rede local e outra é uma rede local via rádio. Tá? Esse WAN aqui, olha que legal. WAN, LAN, WLAN. Né? Esse aqui, então, é nossa, acho que é Wide, né? Wide Area Network. Opa, escrevi. Network. Então, é uma rede de área largada. Então, é uma rede mundial de computadores. Então, nós temos aqui a rede WAN, que é a internet. Temos uma LAN,
que é uma rede local com fio. Temos uma WLAN, rede local sem fio, via rádio, a wireless. Tá? Também nós temos uma rede chamada rede MAN. Olha que legal. LAN, WLAN, MAN. Essa rede MAN aqui, ela é uma rede metropolitana. Tá? Então ela geralmente tem o tamanho de uma cidade. Então que interessante. Internet, mãe do mundo. Uma rede local, uma sala com fio. Rede local sem fio. Temos aqui uma rede metropolitana, que é do tamanho de uma cidade. VPN é uma rede privada virtual. Tá? Eu vou até chegar a falar dele hoje também. Se der não, hoje acho que não vai dar tempo não. Mas o que é uma rede privada virtual? É um canal de comunicação onde duas pessoas conversam e ninguém mais entra. Geralmente quem utiliza muito isso aí são empresas, tá? Empresas grandes, porque precisa de uma linha dedicada. Tá? Mas é claro, acho que tem celulares que utilizam essa tecnologia para criar N vezes. Uhum. É como se criasse um túnel onde só passa duas pessoas, ninguém mais tem acesso. Tá? É uma questão de segurança. Turma, além da WLAN, nós temos a rede MAN e temos uma outra rede chamada rede PAN. Olha que legal. Essa aqui é uma rede. Quem na sua casa tiver 2, 3 computadores, todos eles interligados, através do modem, de fio, via rádio, então você pode falar que na sua casa vocês têm uma rede pessoal. Né? Então, na sua casa vocês podem falar que tem uma rede pessoal. Olha que legal, gente. Então, vimos a WAN, LAN, WLAN, MAN, PAN. Tá? São algumas redes, deixa eu ver aqui, 10 e 15. Então, são algumas redes que nós temos, tá? Bem interessante. Tem mais rede, professor? Tem sim. Tá? Tem algumas aqui que minha cabeça dá um branco, mas não tem problema não. Eu vou aqui, eu acho ela agora. Ok. Ok, redes. Isso aqui não, falar também não, agora não. Ok. Uhum. Então, assim. Temos também, turma, uma rede chamada rede. Cadê eu tô? Aqui. VLAN. Olha que legal. VLAN. Vimos a LAN, vimos a WLAN e temos a rede VLAN. Essa aqui é uma rede local virtual. Como assim, professor? Uma rede local virtual? Sim, uma rede local virtual. Pessoal, o VLAN na rede local virtual, como é que ela funciona? Vou dar um exemplo bem interessante. Tá? Vamos imaginar aqui que vocês estão trabalhando numa empresa, tá? E numa sala, vocês têm uma rede de computador, que todos os computadores têm um Windows. Aí tem a sala vizinha, que tem uma outra rede, todos os computadores estão instalados Linux. Então vamos observar aqui, uma sala tem Windows e a outra sala tem Linux. A princípio, em tese, né, essas duas tecnologias não conversam entre si. Então, neste caso, é criada uma ponte, tá, que é uma rede virtual
com o que vai fazer que essas duas tecnologias conversem uma com a outra. Então, vamos imaginar que eu estou na linguagem Linux, vou falar uma linguagem Linux, essa minha ponte, que é a rede virtual local, vai pegar a linguagem Linux, vai transformar no Windows, na linguagem Windows, e ele vai entender. O Tor ele é utilizado para acessar a Deep Web. Eu nunca acessei a Deep Web. Não, eu já acessei, mas tem muito tempo. Tá? A princípio, assim, que pelos que dizem sim, né? Mas é bom ter cuidado. Né? Que para acessar a Deep Web, lá tem muita coisa feia. Turma, então aqui continuando, né? Então assim, é bom estudar bastante o Tor, né? E quando for pensar em alguma pesquisa, tá? Para não cair assim, numa pegadinha de mau gosto, né? Na Deep Web. Turma, então temos aqui uma rede, tá? Local virtual. Eu hoje não vou não, tá tranquilo. Tá? Então o que eu estou vendo para a gente aqui? Eu encerrei a parte de software e eu comecei a entrar na parte de redes. Redes, o conteúdo é bem pouquinho, tá? Ele é bem pouco, tanto é que sexta-feira eu vou fechar esse conteúdo, tá? E já vou entrar também na parte prática de sistema operacional. Sim, isso é fato, tá? Primeira coisa, você vai usar o Tor, você tem que a questão de configurar, aí eu vou falar daquela linguagem de protocolo, criptografia. A Polícia Federal, ela vive nessa não é acessando o Tor não, porque o Tor está na sua máquina. Eles vivem na Deep Web junto com vocês. Eles ficam rastreando lá para identificar aqueles crimes virtuais, né? Sim, fica. De certa forma fica. Você fica anônimo. Mas assim, eles têm técnicas, né? Vou falar, engenharia social, para saber quem é você, de onde você veio, né? É uma forma de manipulação. Turma, por hoje eu não vou me alongar aqui não, 10h20, né? Começando 9 horas, 1h20 mais ou menos. Tá?